Bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindo à nossa primeira live do ano sobre assuntos importantes nesse momento, LGPD, um ano começando, mas já quente aí, com energia. Nossos avisos, a live vai ser gravada, depois disponibilizada nos nossos canais. Vocês fiquem à vontade a qualquer tempo de encaminharem aí suas perguntas, suas dúvidas no chat, e nós vamos responder um tempo no final para todas essas perguntas e dúvidas que vocês tiverem, né? Vamos falar um pouco nessa primeira live do ano sobre o assunto aí tendências, né? Então, doutor Gilberto Martins, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre as tendências em gestão de riscos e segurança cibernética. Em seguida, o doutor Gilberto Martins fala um pouco sobre essas mesmas tendências aí em relação à legislação, regulamentações, né? E depois o Fernando Neri vai falar um pouco mais focado em LGPD 360 graus. Vamos descobrir o que é esse conceito aí da LGPD 360 graus. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos falar um pouco sobre as tendências para esse ano de 2021, sobre gestão de riscos e segurança cibernética. É um desafio sempre, quando nós vamos falar de tendências, principalmente aí diante desse cenário de tanta imprevisibilidade, de tantas coisas novas acontecendo. E eu resolvi, falando de um desafio aí de conseguir imaginar tantas tendências que a gente poderia apontar para esse próximo ano, né? Eu resolvi escolher 31 tendências, né? Esse número aí é em referência à ISO 31000, né? A nossa ISO de gestão de risco, né? Então são 31 tendências que a gente pode contar que, de uma certa forma, vão impactar os nossos objetivos nesse próximo ano, nesse ano que, na verdade, agora que acabamos de entrar, né? Então, falar um pouco sobre essa visão, essa realidade, um pouco dessas experiências, trocar experiências com vocês, então fiquem à vontade aí também para colaborar. Vamos falar então na sequência aí dessas 31 tendências. Sem dúvida, uma primeira tendência é essa questão das incertezas, né? Quem poderia esperar que em 2020 teríamos um impacto tão grande dessa epidemia que virou pandemia, o Covid, que gerou aí o nosso novo normal, tanto impacto nas empresas, na sociedade como um todo, né? Então, são muitas incertezas, e é importante, né, já que vamos falar de gestão de riscos, porque a incerteza ela está constante na própria definição de risco. A ISO 31000 define risco como o efeito da incerteza nos objetivos. E com certeza, 2021 teremos muitas incertezas, né? E a nossa ideia é que a gente possa pensar um pouquinho sobre como é que essas incertezas podem, de uma certa forma, tornar-se não uma ameaça, um perigo, algo que vai trazer um prejuízo para nossas organizações e para a nossa vida, mas como é que isso pode se tornar, talvez, uma oportunidade, alguma coisa que gere um ganho, um benefício, né? Então, a primeira tendência, sem dúvida, é que a única certeza é que terão muitas incertezas, né? E lidando com incertezas, cada vez mais a gestão de riscos, dentro de um modelo sistemático nas organizações, se torna uma ferramenta fundamental para o tomador de decisão, para a tomada de decisão organizada, né? Então, se por um lado o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, a gestão de riscos é exatamente o processo, a ferramenta, o método, o modelo pelo qual podemos utilizar um modelo padronizado para que possamos lidar com esses riscos no nosso dia a dia, né? A terceira tendência que a gente poderia vir logo em seguida, desdobrada dessa ideia aí desse novo normal, né, que sem dúvida, se existia alguma dúvida sobre a questão do trabalho em casa ou home office, né, hoje praticamente as organizações elas já aderiram no que é possível a esse modelo do trabalho em casa, eu diria até o trabalho em qualquer lugar, né, porque agora o limite físico da nossa organização ele já não existe mais, então não importa muito se você está trabalhando de casa, se você está dentro do escritório da organização da empresa, se você está em viagem, se você está na praia ou se você está talvez dentro de um café, né? O importante é se você tiver um acesso e um bom link para conectar na internet. Hoje em dia o nosso trabalho está aí. Isso é uma realidade que, principalmente no ambiente de segurança, a gente precisa estar bastante atento, porque nem sempre esse nível de segurança que nós tínhamos dentro da organização, ele vai existir dentro das nossas residências, dentro das nossas casas ou em qualquer lugar, né? Isso nos remete para a nossa quarta tendência, né, que é a tendência de nuvem, cloud computing, né, toda a parte de computação em nuvem, armazenamento em nuvem, aplicações em nuvem. Se antes existia uma dúvida de que
a organização não vai migrar para a nuvem, né? Porque a nuvem é insegura, a nuvem não é confiável, né? Agora é o contrário, né? O ambiente de nuvem cada vez mais é um ambiente mais seguro, um ambiente mais confiável. Então, sem dúvida, a tendência é de que as organizações cada vez mais, dentro desse novo mundo, elas migram para a nuvem, né? Alguns projetos aí de migração de servidores, data centers que são totalmente portados para esse novo ambiente de nuvem, né? Isso dentro de uma visão onde que os nossos dados na nuvem, muitas vezes, eles precisam estar protegidos, né, dentro da nossa relação de confiança, nos remete para a tendência da criptografia. Esse mundo da criptografia, ele está cada vez mais presente. Na virada do ano, no meu LinkedIn, eu me dei conta de que 2021, que é o ano que nós estamos vivendo agora, é um número que é um produto de dois números primos, 43 e 47. Se a gente multiplicar 43 vezes 47, dá o 2021. Essa é a base matemática de todo o processo de criptografia avançada que a gente utiliza hoje em dia, né? Então, curioso isso, né? Claro que, para efeito prático, os números primos que são utilizados para gerar as nossas chaves públicas e privadas, eles têm muito mais do que dois dígitos, né? Existe aí são números gigantescos, né? E exatamente pela propriedade dos números primos, que é difícil fatorar, por exemplo, esse produto de dois números primos. Isso tudo remete à nossa criptografia, né? Os nossos dados, não importam onde eles estejam, eles podem estar seguros se transmitidos, né, usando protocolos confiáveis de criptografia, armazenados com segurança, ainda que você tenha acessos privilegiados a esse dado, o dado pode estar, de uma certa forma, criptografado, né? E até mesmo dentro de uma nova tendência, que é, vamos dizer assim, a sexta tendência das 31 que nós vamos apontar hoje, que é a assinatura digital. Se algum de vocês ainda não tem um certificado digital emitido aí pelas principais certificadoras, né, isso é provavelmente uma questão de tempo. A Receita Federal, né, a questão da entrega do imposto de renda, vários acessos a serviços públicos, serviços do governo, já estão aceitando hoje e exigem muitas vezes, em alguns casos, que a gente tenha uma assinatura digital, um certificado digital, né? Então, cada vez mais os documentos, não só assinados digitalmente com ferramentas como DocuSign e outros processos eletrônicos, né? Mas principalmente o uso do certificado digital para que a gente possa cada vez mais assinar documentos. Isso é uma tendência, isso já é bastante comum, né? E aponta para a nossa sétima tendência, que é o conceito do Zero Trust. Se a minha empresa já não tem mais um perímetro onde eu protejo, se meus dados podem estar em qualquer lugar, e se as pessoas, na verdade, eu não sei mais se elas são elas, se elas não são, o novo conceito de segurança cibernética, conhecido aí como Zero Trust, né, é a confiança zero, né? Então, ou seja, a desconfiança total. Se existia antes a ideia ou o conceito de que a pessoa, o usuário que está dentro da organização é uma pessoa confiável, não existe mais esse dentro da organização, né? Até mesmo esse conceito da VPN está sendo cada vez mais discutido e remodelado, né? Então, o conceito do Zero Trust é que a gente sempre precisa desconfiar do usuário, pedir a sua credencial, pedir a sua identidade, né? Então, o tempo inteiro, confiar, na verdade, de que a gente está desconfiando sempre, né? Para que a gente possa ter realmente um processo avançado. E dentro dessa visão da desconfiança total o tempo inteiro, né? Teve uma notícia interessante ali no final de 2020 de que uma pessoa ele adivinhou a senha do Trump no Twitter, né? Então essa ideia também de que a identidade da pessoa agora é uma ferramenta poderosa porque dá acesso a essa quantidade de dados e sistemas que estão em qualquer lugar do mundo, que estão na nuvem, né? É muito importante que a gente reforce esse nosso modelo de autenticação, de gestão de identidade, né? Aí entra a nossa tendência número 8, que é o múltiplo fator de autenticação, ou MFA, ou duplo fator de autenticação, no mínimo, né? Então, já fica a hashtag, fica a dica, se vocês utilizam hoje o WhatsApp, o LinkedIn, qualquer rede social, ou mesmo senhas dentro da nossa organização, e não usam o duplo ou triplo fator de autenticação, o risco é muito grande, né? Então, cada vez mais, a ideia não é só que nós tenhamos uma senha que alguém pode lembrar, descobrir, hackear, ou como esse caso aí, adivinhar, né? E aí passa a ter acesso aos nossos sistemas e nos passar como nós, né? É preciso também que a gente tenha validações múltiplas, né? Que são exatamente esses múltiplos fatores, né? Isso tudo é importante porque se nós considerarmos os ataques cibernéticos, não existe uma tendência mais certa do que a ideia de que esses ataques vão aumentar. Cada vez mais
os inimigos são mais poderosos, mais capazes, né? Então, esse dia fatídico, no dia 14 de dezembro de 2020, muitos de vocês devem lembrar que foi o dia que o Google saiu fora do ar, saiu o Gmail, saiu fora do ar, o YouTube saiu fora do ar, né? E a gente fica pensando assim, caramba, se o Google, que é o Google, com todo o investimento de segurança, se a Microsoft, se a IBM, se todos esses grandes players, eles têm, na verdade, uma vulnerabilidade qualquer que alguém pode tirar do ar ou ter algum comprometimento de segurança, imagine as nossas organizações, imagine os nossos problemas. Então, ataques cibernéticos, se vão aumentar, levam diretamente à décima tendência, que os investimentos em segurança devem aumentar também, ou pelo menos têm que aumentar, né? Então, aí sim, não só em termos de organização, mas países, né? O investimento em proteção e segurança cibernética, ele precisa ser proporcional ao investimento, ou à frequência, né, e à magnitude desses ataques cibernéticos que crescem a cada dia, a cada mês e a cada ano. Em 2021 não será diferente. Novos ataques, novas vulnerabilidades, novas fraquezas, novas ameaças. E essa visão que talvez no passado, uma visão mais técnica, uma visão mais romântica, né, da segurança cibernética, como uma visão técnica, né, algo que era responsabilidade talvez ali de TI, ou do menino que cuidava lá da nossa segurança, né, cuida do antivírus, cuida do firewall, cada vez mais uma visão de negócio, cada vez mais a responsabilização e prestação de contas do CEO, do executivo principal, dos principais executivos e até em termos de conselho, muitas vezes impactando as grandes organizações. Então, segurança cibernética lidando dentro de uma visão de riscos como um dos riscos estratégicos que toda organização precisa ter. E sendo um risco estratégico, é um risco de negócio, e muitos negócios hoje não só apenas são negócios digitais, mas dependem profundamente do ambiente digital para sobreviver, né? E essa visão de negócio nos remete à 12ª tendência desse ano, que é a análise quantitativa, né? Já entrando um pouco na seara de gestão de riscos, hoje estamos acostumados a utilizar métodos chamados qualitativos ou semi-qualitativos, né, para fazer a nossa gestão de risco. O risco é alto, o risco é muito alto, o risco é baixo, né? Mas o quão alto, o quão médio, o quão muito baixo, né? Então, por conta disso, existem alguns avanços, né? E nós, na Moda, estamos pesquisando, estudando muito essa tendência de adaptar os nossos sistemas, os nossos processos, a nossa metodologia, para poder definir risco numa linguagem de negócio, numa linguagem executiva para apoiar a tomada de decisão, como números, como reais valores que precisamos investir, e principalmente numa 13ª tendência, que é a tendência de violação de dados, de vazamento. Grande parte desse cálculo quantitativo dos prejuízos ou do risco que as empresas correm hoje em dia passam para que a gente possa avaliar de fato quais são as nossas ameaças, ou quais são, vamos dizer assim, os nossos eventos de perdas que, caso aconteçam, vão trazer consequências monetárias, prejuízos para as nossas organizações. E violação de dados, vazamentos que a gente vê constantemente na imprensa, eles podem ser mensurados, sim, né? Mensurados em termos de custos de reposição, custos de imagem, e até muitas vezes, como a nossa 14ª tendência, no caso aí já direcionando um pouco para a questão da privacidade e proteção de dados pessoais, multas e sanções pesadas. Agências reguladoras que cada vez mais vão estar atentas às nossas organizações para que possamos, em casos de problemas, né, termos realmente condições de suportar esses problemas, né, e multas, penalidades, sem dúvida, é uma grande tendência aí para esse ano de 2021. No Brasil, no contexto do Brasil, isso não pode ser diferente. O Brasil, infelizmente, é um dos campeões, vamos dizer assim, mundiais de ataques cibernéticos, de hackers. A criatividade do brasileiro, né, não só a competência técnica, nos permite ter, infelizmente, esse título aí de um dos países aí líderes na questão de vazamento de informações ou de ataques, né? Então, para isso, nós precisamos aqui, na nossa realidade brasileira, nos adaptarmos e nos protegermos bem. 16ª tendência, já que falamos de Brasil, estamos falando da LGPD. Na parte de proteção de dados pessoais, né, a questão dos programas de privacidade, cada vez mais a LGPD ela chegou para ficar, assim como, na verdade, privacidade chegou para ficar. Eu lembro que na discussão do ano passado, né, existia muita incerteza em relação à LGPD. Será que a LGPD vai pegar? Será que não vai pegar? Será que ela vai entrar no ar?
qual será a data? Vai ser setembro, vai ser outubro, vai ser só no ano que vem, né? E a gente, de uma certa forma, foi caminhando com aquilo, e eu diria que hoje em dia ainda existem incertezas em relação à LGPD, mas muitas certezas nós já avançamos, né? E falando de LGPD, uma das certezas que a gente tem é que as empresas acordaram de que a LGPD é sério, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, existem um sem número de organizações que nessa virada do ano, de finalzinho de 2020, início de 2021, né? Empresas que alocaram seu budget, seu orçamento, seus investimentos para que já na largada agora em janeiro já comecem a fazer alguma coisa para a LGPD. Então, existe aí um sem números, a Moda tem sido contactada por inúmeros clientes aí para fazer pelo menos a fase inicial da LGPD, né? Que é um diagnóstico, uma avaliação e poder criar então aí um plano de ação. O que fazer? O que fazer rápido, né? O que fazer com médio prazo e o que fazer num caminho de longo prazo, né? Então isso aí é uma 17ª tendência em relação à avaliação da LGPD, mas a outra tendência para esse ano de 2021, que não basta ter um plano de ação na mão, né? Nós precisamos agir, executar essas ações, implementar. Né? E nesse caso específico, né, a Lei Geral de Proteção de Dados nos remete a algumas dimensões, né? A dimensão de negócio, onde a gente precisa implementar uma reengenharia, repensar os nossos processos, a questão dos consentimentos, a questão jurídica, o doutor Gilberto Martins vai falar um pouco mais sobre nós, da questão de adaptar contratos, adaptar as políticas, adaptar as normas, mas no final de tudo, LGPD, o PD é de proteção de dados, né? Implementar a proteção dos dados, propriamente dito. Implementar, muitas vezes, a proteção cibernética, porque os dados são cibernéticos, os dados estão armazenados de uma certa forma no meio digital, né? Então, a segurança digital ela é fundamental. Vamos para a 19ª tendência de 2021, falando de LGPD, que são as empresas que já amadureceram, né? Que fizeram talvez um trabalho em 2020, muitas vezes motivadas pela GDPR, né, a nossa legislação europeia, né, algumas empresas que avançaram um pouco e que caminham talvez aí por um período aí no meio do ano, talvez, dentro de um processo de gestão contínua. Quer dizer, a LGPD já não é mais um projeto, não é alguma coisa que eu inicio e termino um projeto de avaliação, ou inicio e termino uma implementação. Não, mas faz parte do dia a dia. Né? As pessoas precisam, no seu dia a dia, lidar com esse assunto de que proteção de dados pessoais agora é requisito de negócio. Proteção de dados pessoais é um direito humano, pessoal, né? E por conta disso, as organizações, como uma grande oportunidade, precisam estar atentas e preparadas para essa gestão contínua no dia a dia da LGPD. Nossa 20ª tendência, já que a gente fala da LGPD, é essa figura do encarregado de tratamento pelo tratamento de dados pessoais, que é assim que a LGPD chama o que nós resolvemos convencionar e chamar o DPO, né? Que é o termo em inglês do Data Privacy Office, ou Data Protection Office, né? E a gente até brinca que aqui no Brasil a gente usa muito as siglas em inglês, né? O CEO, o CIO, o CFO, esse aqui é o se ferrou, né? Porque o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ele vai se ferrar se ele realmente, em termos de prestação de contas, de responsabilização, ele não tiver apropriadamente uma implementação correta dentro da organização. Então, essa profissão de encarregado pelo tratamento, ou esse perfil, ou esse papel do encarregado nas organizações, ou o nosso DPO, ele precisa ser nomeado, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser equipado para que ele possa fazer corretamente o seu trabalho, que muitas vezes é um trabalho consultivo, um trabalho de apoiar a organização a implementar o que ela precisa fazer, implementar em todas as dimensões, em todas as camadas. A partir desse trabalho de responsabilização e prestação de contas, a gestão de incidentes ela é fundamental. Né? Então, é por aí que, na verdade, a gente consegue conter qualquer situação de violação ou vazamento de informações. Né? É importante não só a questão do forense, da investigar o que acontece, mas realmente interromper um processo que possa estar levando aí a causar prejuízos. Né? Muitas vezes, notificar adequadamente a autoridade, a ANPD, notificar o titular, notificar a agência reguladora, né? Então, hoje em dia temos muitos casos de ransomware, né? Onde é o famoso ataque que se criptografam as bases de dados e se pede aí uma indenização, um resgate em Bitcoin para que a gente possa ter acesso de volta. Tudo isso está dentro da camada de gestão de incidentes que as empresas precisam estar preparadas a detectar rápido o incidente e responder principalmente rápido a esse incidente também. Como uma tendência 22, as regulamentações,
as agências, né, a própria ANPD, no caso da LGPD, publicando, na verdade, a sua jurisprudência, a sua regulamentação, as suas orientações, as suas diretrizes, né? O Banco Central, nesse caso, publicou um documento interessante sobre como fazer o DPIA, né, o nosso relatório de impacto à proteção de dados pessoais, e a gente vai assistir cada vez mais orientações nesse sentido. O doutor Gilberto vai falar um pouco sobre essa questão aí no mundo jurídico, na questão dos tribunais, né? E remete para nossa tendência número 23 de normas e padrões. Nós não precisamos reinventar a roda, né? No caso da ISO, por exemplo, que é o organismo, o principal organização mundial de padronização, né? Se nós buscarmos a palavra privacy dentro do website da ISO Internacional, nós vamos encontrar 1.005 documentos que, de alguma certa forma, falam ou lidam com esse assunto de privacidade. Então, não vai ser por falta de norma, técnica ou procedimento ou instrução que nós não vamos fazer o trabalho que precisamos fazer. Então, normas e padrões é uma coisa importante. Existe também uma tendência, principalmente no caso da segurança cibernética e da LGPD, de um aumento do número de empresas certificadas na ISO 27000, né, que seria a certificação ISO 27001, e agora numa tendência da expansão da 27001, que é a 27701, que é a norma internacional para a gestão da privacidade da informação. Então, algumas empresas já temos a Boa Vista aqui no Brasil, certificada 27701. Nós, da Modo, estamos nesse caminho. O nosso processo de recertificação acontecerá agora nesse trimestre e pretendemos expandir o nosso certificado de gestão de segurança da informação para que o nosso sistema seja também um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, essa é uma tendência em relação a normas e padrões, principalmente porque, num caso de um problema, num caso de um vazamento, é muito importante não o que a empresa fez, mas o que a empresa consegue demonstrar que fez. Então, a demonstração para a prestação de contas do quanto a empresa seguiu as melhores práticas ou seguiu as regras de governança, isso tudo hoje, por exemplo, na LGPD está citado lá como uma referência, um requisito, precisa não só ser feito na organização, como precisa estar documentado, evidenciado, para que possa ser demonstrado. Para fazer isso, é difícil fazer em planilha, difícil fazer em papel, cada vez mais a necessidade de que as organizações vão precisar de ferramentas automatizadas, né? Então, modelos, sistemas, processos para que a gente possa conhecer a lei, para que a gente possa fazer a gestão do dia a dia, para que a gente possa fazer o monitoramento da segurança cibernética, as ações efetivamente, a detecção, tudo isso sem uma ferramenta automatizada, impossível de fazer, né? Então, cada vez mais as empresas vão precisar adotar, adquirir, implementar algum sistema automatizado para gerenciar LGPD, gerenciar a segurança cibernética, e muito cuidado com os novos entrantes. Eu trouxe uma brincadeira que nos foi enviada aqui pelo WhatsApp, né, que é o pai farofa, né, aqueles cartazes que ficam colados nos postes fazendo propaganda, né, que eu curo isso, curo aquilo, afasto rivais, adequo sua empresa a LGPD em 24 horas. Pessoal, fake news, não é verdade. Então, muito cuidado aí com essa questão dos novos entrantes, porque existem muitas ofertas, né? Quase tudo agora é para ajudar na LGPD. Quase tudo agora busca aproveitar o orçamento, o investimento da LGPD, mas precisamos separar o joio de trigo, né? E nesse caso aí, a 27ª tendência, fake news, a preocupação é muito grande, né? A gente recebe cada coisa, a criatividade das pessoas que inventam essas notícias falsas e boatos é uma loucura, né? Nós vivemos e continuamos vivendo agora a questão do Covid lá atrás, agora a questão da vacina, né? Muitos fake news da questão política, né? Essa questão aí que nós acabamos de viver uma eleição, a insegurança dos votos e tudo mais. Então é muito importante aí que a gente possa separar fake do fato, né? Fato daquilo que é boato, daquilo que não é verdade. E essa tendência 27 remete para a tendência 28, porque se nós não desconfiarmos e acreditarmos em tudo, os phishings, né, são cada vez mais inteligentes, né? Aqueles e-mails falsos, né, que você, as mensagens que a gente recebe no celular, né, os golpes pelo WhatsApp, né, tudo isso dentro de uma estratégia de roubar a informação ou roubar um acesso ou clonar um celular, né? O celular hoje ele é talvez um desses múltiplos fatores de autenticação que de posse de um celular você faz transação financeira, você entra dentro de sistema, você acessa seu e-mail, né? Então é importante que os phishing são cada vez mais inteligentes e precisamos nesse caso conscientizar os nossos usuários, conscientizar as pessoas. É uma tendência,
cada vez mais os titulares de dados hoje estão conscientes dos seus direitos, das suas preocupações, né? Aliás, nesse momento que a gente vive agora, essa questão do WhatsApp ter publicado a nova política de privacidade aí por conta da LGPD, por conta da GDPR, né, onde vai compartilhar os seus dados, que já sempre fez assim, né, mas dessa vez, na verdade, está pedindo sua autorização para compartilhar os dados do WhatsApp com o Facebook. E com isso, os usuários de Telegram dispararam, né? Só nesses últimos dias foram 25 milhões de novos usuários no Telegram, que atingiu a marca de 500 milhões de usuários. Gente, isso é mais do que o dobro da população brasileira utilizando lá um aplicativo. O Signal, que é um aplicativo que as pessoas nunca nem tinham ouvido falar, e outros, né? Então, cada vez mais atentos os usuários às suas preocupações e aos seus direitos. Estamos chegando ao final. A nossa tendência número 30 é o do monitoramento contínuo. Como a gente viu, essas incertezas, elas são muito amplas, muito diversas. A gente tem que estar ligado o tempo inteiro no nosso contexto, o contexto externo da nossa organização, da sociedade, do mundo, do ambiente competitivo onde nós estamos lidando com os clientes, as partes relacionadas, os parceiros, os concorrentes, e também monitorando o nosso contexto interno, a nossa organização, os nossos processos, as pessoas, os sistemas, as relações, as trocas de mensagens, né? Então, tudo isso exige para que nós possamos ter um ano de 2021 tranquilo, um monitoramento contínuo e a nossa última tendência, a gestão ágil, né? Porque num ambiente altamente complexo, altamente flexível, onde as incertezas são muito grandes, os nossos processos precisam ser mais flexíveis, mais adaptativos. E isso é a gestão ágil. Lidar nas nossas organizações cada vez mais utilizando métodos e ferramentas ágeis, porque o mundo vai mudar. O mundo que a gente conhece hoje, ele de alguma certa forma muda. Muda o mundo dos negócios, muda o mundo na família, muda a sociedade, muda a nossa relação com os clientes, muda a nossa forma de trabalho. Então, o novo normal é que ele vai ser o tempo inteiro novo. Esse é o nosso desafio. Eu fico por aqui, então, com esse desafio de apresentar 31 tendências em homenagem à ISO 31000 para esse nosso ano de 2021 e desejo a todos, então, se Deus quiser, aí, um ano bastante seguro, um ano em que nós possamos ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de saúde e um pouco mais de produtividade e felicidade nas nossas vidas. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o doutor Gilberto Martins, o nosso grande guru jurídico, que vai falar um pouco sobre essas tendências na legislação, tendências e regulamentações. Gilberto, está com a palavra. Muito obrigado. Alberto, muito obrigado. Bom dia a todos e um ano muito feliz para todos. Eu vou aqui rapidamente carregar a apresentação, que é sobre as tendências na área de legislação e regulamentação, né? Como o Alberto mencionou, é importante estar sempre avaliando, né, a LGPD, especialmente nesse ano de implementação, de trazer os princípios para a prática, né? E várias polêmicas restaram do ano passado, né? Ano passado foi um ano de sedimentação dos princípios, mas ficaram agora os detalhes para serem resolvidos. E algumas polêmicas que a gente tem nesse momento são, por exemplo, com relação ao relatório de impacto, que a lei diz que quando você tem um risco elevado, você deve fazer um relatório de impacto, ou quando a autoridade requerer, né? O Alberto está mencionando a avaliação não só qualitativa, mas quantitativa. Então, saber se o risco é elevado ou não é uma avaliação não só qualitativa, como quantitativa também. É importante ficar ligado nesse aspecto do quantitativo. Depois, a polêmica com relação ao caso do Serasa Experian, né, a liminar em Brasília, né? E o que é venda de dados separado de proteção crédito? Que o Serasa aparentemente tem linha de produtos que não é só proteção crédito, tem uma chamada, por exemplo, prospecção de clientes, ou lista de clientes, né? Então, essa questão sobre os limites, né, da utilização está gerando polêmica. Também a questão do WhatsApp e Facebook, que o Roberto mencionou, né, que está na ordem do dia. Já houve isso antes, essa discussão sobre YouTube e Google, mecanismo de busca na Europa, e teve uma solução no sentido de que eles não podiam misturar. Vamos ver como é que a Europa vai analisar esse movimento do Facebook. Polêmica dos projetos de lei estaduais e municipais de PDP, até que ponto você pode ter uma duplicação ou triplicação
de leis, né, na organização da Federação Brasileira. Polêmica dos requisitos para a DPO. A Instrução Normativa 117, da Secretaria de Governo Digital, diz que o encarregado ele deve ter conhecimento multidisciplinar, inclusive jurídico, e não pode ser alguém da área de TI. Então, isso já começou a gerar polêmica, né? E no exterior a gente teve aquela decisão na Bélgica, que depois foi revertida, então uma área realmente bastante sujeita à polêmica. E a polêmica das competências normativas sobre vigilância e saúde, o julgamento dos habeas corpus e habeas datas em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Porque a LGPD diz que ela trata de normas gerais. E como é que ficam, então, as normas especiais? Elas podem, em tese, ser reguladas pelos estados e municípios, né? Para fechar a lista de polêmicas, que são realmente várias, né? A polêmica sobre quando um país está compliant com o GDPR, né? Os Estados Unidos foi rifado pela Europa, né, no ano passado, né? Então, essa é uma discussão sobre critérios. A polêmica sobre qual é o grau de segurança mínimo razoável exigido pela GDPR, que foi levantada no caso da invasão no STJ, né? Polêmica sobre métodos de bloqueio e anonimização de dados. Quando eu devo usar a anonimização e que método mais forte, mais fraco, médio de anonimização? De novo, a questão da avaliação quantitativa que o Alberto mencionou. Polêmica sobre base de cálculo de multas para entidades que não emitem faturas. Uma fundação, por exemplo, um fundo de pensão, ele não tem faturamento. Ele tem orçamento, mas não tem faturamento. Como é que fica, então, a aplicação daquela multa que é sobre o faturamento, né, e que é a multa mais pesada? Polêmica sobre perfis em redes sociais, né, a questão do dilema das redes, né, o monitoramento, o tratamento customizado, etc. Polêmica sobre prevalência de segredos comerciais e industriais. Eu não preciso liberar dado pessoal quando isso acabe revelando o segredo do meu algoritmo. Então, esse embate, né, entre dado pessoal e propriedade intelectual. Polêmica sobre competência jurisdicional na internet, julgamento super recente da STJ, no caso da Microsoft, dizendo que mesmo quando só um dos dispositivos esteja no Brasil, não um servidor, um dispositivo, já é competente a Corte Brasileira. E a polêmica sobre o que é discriminatório versus o que é customização massiva. A gente vive no mundo da fidelização, de tratar cada um conforme a sua necessidade, seu perfil, né? Isso é discriminação? É discriminação positiva? Positiva pode, negativa que não pode? O que é positivo, o que é negativo? Né? Em seguida, a gente tem nessas polêmicas, eu queria destacar aqui, isso é uma notícia dessa semana, a seção de tecnologia do New York Times. Quem inventou a web, o Tim Berners-Lee, está dizendo, olha, agora eu vou reinventar. Eu vou criar na web, e ele aqui comanda o porão da internet, né? Um mecanismo em que usuários vão ter um repositório de dados pessoais e eles vão licenciar ou vão autorizar o uso, né? E vai ser o uso, não vai ser armazenamento por terceiros. Então está a caminho todo o movimento aí de reinvenção da internet em função de Facebook, WhatsApp e tudo mais, né? Regulamentação, né? Inspirada por essa polêmica em vários níveis. Primeiro, a LGPD diz que a forma de atendimento dos pedidos dos titulares vai ser regulada e o atendimento gratuito também, né? Também estão para ser regulados o fornecimento de cópia, é integral, em que casos, como é que você preserva o segredo comercial, no caso. Obrigatoriedade de perfil do encarregado, né? Quando é necessário, quando é obrigatório, qual é o porte e característica de mercado que exige que haja realmente um encarregado. Compartilhamento de dados sensíveis entre controladores com fins econômicos. Que tipo de fins econômicos? Não fala fins lucrativos, fala econômico. Lucro é uma coisa, economia é outra. Determinação controlador de elaboração de relatório de impacto, aquela questão de quando o risco é elevado, ou quando a autoridade determinar. Cláusulas contratuais e selos de em transferências internacionais. Cláusulas padrão que a autoridade brasileira vai dizer quais são. Adaptação progressiva de bancos de dados anteriores à LGPD. Aquela colher de chá que a LGPD deu de que bancos de dados legados não precisam estar compliant no primeiro momento. Vai haver uma adequação progressiva. Então, é interessante acompanhar qual vai ser o tamanho dessa colher de chá.
a questão da portabilidade de dados, dados estruturados, etc., e segurança e governança e boas práticas para sistemas. Quem tem sistema está atento a isso, essa regulamentação que há de vir, né? Finalmente, o restante das regulamentações previstas na própria LGPD, onde vai ficar a NPD nos próximos 2 anos? Continua onde está ou vai mudar de lugar e vai mudar de natureza? Compartilhamento de dados dentro da administração pública ou com entes privados na informação NPD? Acesso e segurança no caso de estudos de saúde pública, segurança oferecida por país estrangeiro, quando é considerado suficiente ou não, a metodologia para o cálculo das multas, né, como é que elas vão ser calculadas no detalhe, o julgamento de reclamação do titular de atraso, do atendimento de solicitação, o que acontece se houver um atraso, né, o julgamento da causa alegada, e a atuação com outros reguladores para interpretar e implementar a LGPD. Então, a gente vê que, apesar da LGPD ter sido aprovada no ano passado, sobrou muita coisa para esse ano de regulamentação. E ela, como é que ela é feita? Ela é feita, em tese, né, por meio de consulta e audiência pública, né, e com uma análise do impacto regulatório. Então, todo mundo, em tese, vai ter a oportunidade de se manifestar e sugerir. O que pode pesar nesse processo, né, de aprovação da regulamentações, consulta pública, etc.? A pressão crescente para a autodeterminação informativa, que o Alberto salientou, né? O cadastro nacional de vacinados, a questão de cadastro nacionais com informações sensíveis como saúde, a reação contra a incitação ao ódio, esse caso do Twitter, por exemplo, então a questão da censura ou da liberdade de expressão versus dados pessoais, decisões sobre compartilhamento de dados da administração pública e legislação sobre urna eletrônica, inclusive, ou votação convencional. Então, são vários indexadores que acabam resvalando em dados pessoais de uma forma socialmente relevante, né? E o que a gente tem no perímetro da LGPD, assim como é com o sistema normativo? A partir de março, a nossa identidade digital, para quem tem biometria no sistema eleitoral, né, que já começa agora, e a identidade é o coração, né, do dado pessoal. Cadastros positivos, a gente tem novos regulamentos nessa área, né, que fala, enfim, sobre as pessoas, a situação delas de crédito, etc. Inteligência artificial, os projetos de lei que tratam dos perfis, o sandbox regulatório de Banco Central, SUSEP, CVM, a novo decreto de consumidor no e-commerce que fala sobre o tratamento de dados pessoais, resultante do acordo do Mercosul, a nova legislação de concursos e promoções que também tratam dos indivíduos, a lei da liberdade econômica que dá liberdade contratual e a gente tem que jogar isso contra as cláusulas padrão que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar, e a propriedade industrial que trata de segredos comerciais e que são exceção a revelar dados pessoais. Caminhando aqui para o fim já, o que a gente deve ter, assim como exemplo, em radar e como profilaxia? Primeiro, acompanhar os setores, né, as normas e cartilhas e o diálogo com outras instituições. Depois, essa parte de portabilidade, né, acesso a interfaces para poder garantir portabilidade, que é uma exceção à propriedade intelectual. Formatos e conteúdos de respostas, os templates serem assim atualizados quando a autoridade baixar a regulamentação. Ações a tomar face a pedidos de eliminação. Até que ponto a gente pode simplesmente bloquear ou se deve eliminar? As cláusulas políticas e termos de consentimentos claros integrados, a relação com investidores, acionistas, mercado aberto, né, mercado de capitais, a parte de ESG, né, novas tecnologias, como é que fica dados pessoais em blockchain, que são abertos e são imutáveis, considerações éticas e seguros, proteção com seguros. Então, as observações, finalizando, são de que o mapeamento legal não acabou em 2020, porque tem toda essa regulamentação pela frente. Essa regulamentação, ela embute muitos desafios e tem um complicador que em agosto entra em vigor aquelas penalidades da própria LGPD que tinham sido adiadas. Então, tem tudo isso de regulamentação, sendo que vai ser aplicado para calibrar, né, o compliance em relação a essas penalidades. E para conviver nesse cenário, então, eu acho que fica muito claro, né, que é importante manter monitoramento constante aí dos templates, políticas, contratos, processos, sistemas, porque essa regulamentação vai ou deve oxigenar ou deve mudar o contorno de como deve ser o conteúdo desses documentos. Então, era isso que eu tinha preparado e eu agradeço muito a atenção e estou devolvendo a palavra aqui para o
Fernando. Feliz ano novo para todos. Olá, pessoal. Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Já foi, Bela? Já, né? Foi. Não, desculpe. Não, a gente não está vendo, não. Tá bom, já estou colocando aqui. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu achei que o Alberto não ia deixar tempo para a gente falar, viu, doutor Gilberto? Mas conseguimos aí um tempinho aí dentro do nosso SLA. Bom, vamos falar um pouquinho de um termo aí que a gente cunhou até para falar sobre essa nova geração, né, de projetos de implementação e de adoção da LGPD, que é o conceito da LGPD 360 graus, né? Me perguntaram se 360 graus é a temperatura ou se é 360 graus formando uma circunferência, né? A resposta é a segunda, mas a primeira também não está errada, não. O assunto está muito quente, as organizações estão ganhando maturidade, e um ponto que a gente vê, né, é a necessidade de você enxergar até de forma ampla quais são os elementos que você tem para atender a LGPD. Então, o primeiro ponto é entender a aplicabilidade da lei, né, não só da lei, mas também das publicações correlatas e das melhores práticas. Cada vez mais a legislação, as decisões judiciais, as agências reguladoras, as portarias, elas têm citado a LGPD, então é importante nós estarmos realmente bastante alertas para esse assunto, né? O Conselho Nacional de Justiça ele já soltou algumas orientações com relação à implementação da LGPD nos tribunais. Coisa semelhante deve acontecer em alguns segmentos, em alguns reguladores. Então, é importante estar alerta com relação a isso, né? E também as melhores práticas, né? O Alberto falou aí do FAIR, falou da ISO 31000, do próprio CIS, da ISO 27001, da ISO 27701. Então, essas práticas vão surgindo, né? E tudo isso faz parte de um arcabouço que você precisa dominar. Por isso que a gente chama esse modelo de 360 graus. É necessário alinhar com o negócio, cada vez mais o negócio depende da LGPD, ou seja, depende não da LGPD, mas de dados pessoais. Então, você precisa realmente ter uma visão alinhada com o negócio. Eu tenho visto, principalmente, as áreas de RH, né, estão bem engajadas para o desafio da LGPD, o que é realmente bastante interessante. E eu tenho visto que algumas organizações têm até feito projeto específico para a área de RH, né? Nós temos trabalhado com algumas com relação a isso de uma forma bem interessante. O outro ponto que eu insisto, todas as palestras eu falo sobre esse assunto, é a questão do inventário, ou seja, é necessário ter um inventário para a LGPD, das áreas dos processos, dos sistemas, dos locais onde se trata dados em papel, de processos que usam planilha, inclusive existem processos críticos que usam planilha, principalmente aqueles que se relacionam com o governo, né? O governo pede para você prestar contas e ele dá para você um link no qual você faz um upload de um arquivo CSV, de um arquivo XML ou de um Excel. Então, isso aí está cheio de dados pessoais e esses arquivos como que circulam, né? E agora, na pandemia, se a pessoa que cuida do E-Social está em casa, como é que ela faz, hein? Ela baixa o XML para o computador da casa dela ou para o notebook que está na casa dela e depois sobe e como que aquele XML ele anda. Então, a questão do inventário é essencial. Então, além de sistemas, além de locais que armazenam documento em papel, inventariar as partes relacionadas, né? Tem cliente nosso que tem feito encaminhado entrevista para áreas para fornecedores, para parceiros, e chega a ter 1.200 respostas com os DPOs, com a situação da LGPD na organização, qual o volume de dados que ela trata para a organização. Então, é importante, inclusive, para todos os DPOs, ele dividir a responsabilidade com os fornecedores, né? Os fornecedores vão desde fornecedores essenciais para o seu negócio até fornecedores mais simples. Por exemplo, o cara que imprime o crachá para vocês. Ele recebe dados pessoais, de alguma maneira ele precisa tratar esse conjunto de dados.
O mapeamento dos dados pessoais, aonde estão esses dados pessoais, como que eles são tratados, quais são os tipos de dados pessoais, aonde que você tem dados sensíveis, como etnia, como dados de saúde. Um ponto muito importante, tá? Ninguém sabe na organização. A organização cresceu de forma difusa, a TI cresceu de forma difusa. Isso aí fez o Shadow IT, né? Agora que se está descobrindo com projetos de LGPD qual o tamanho do Shadow IT, porque, obviamente, agora a gente precisa identificar esses sistemas. Por exemplo, um site do Vale Refeição tem muitos dados pessoais, se tem acesso a esses dados pessoais, porém, ele não está na lista dos sistemas monitorados pela TI. Então, é importante, nós temos até sugerido que esse inventário ele seja conjunto. A questão da segurança da informação e da segurança cibernética, as políticas como um todo precisam estar integradas, a ligação de conscientização não só com os usuários, né, as pessoas, ou seja, hoje, um agente de portaria ele precisa ter uma orientação mínima com relação à LGPD, né, o sujeito que está ali recebendo as pessoas que estão entrando na organização, a alta gestão também, os terceiros também. Eu sempre falo, cara, vai fazer uma apresentação de conscientização da LGPD, chama os terceirizados, chama os fornecedores para assistir também o seu discurso, conhecer a sua política, alinhar com o seu negócio. Isso aí realmente é essencial. A identificação do direito do titular e, principalmente, né, saber que o titular é o titular. Né? Eu posso chegar, por exemplo, ligar lá para a OAB, perguntar quais são os dados que tem de mim e falar, qual é seu nome? Meu nome é Dr. Gilberto Martins. Ou seja, como é que ele sabe que eu sou ou que eu não sou? Mas ele tem lá o certificado digital da OAB, ele pode fazer uma aplicação. Legal, aumenta a segurança. Mas se por exemplo, eu ligar para alguém que não tem o certificado digital, ligar para a NET, ligar para alguém assim, o call center hoje só faz distinção de gênero, né? A pessoa escuta, se é alguém com voz que ela julga como homem pedir dados de alguém que está com sexo masculino, ela autoriza. Então, muitas vezes, call center faz esse tipo de distinção de gênero. Além disso, né, o cockpit do DPO é cada vez mais essencial. Esse modelo da LGPD 360 graus, o DPO, quando eu falo cockpit, tá, pode ser uma tela no celular para fazer o monitoramento, mas o DPO precisa saber disso, né? Quem são os meus parceiros dentro da empresa? Quem são as pessoas que têm a sua atividade mais afeta a LGPD? Também um processo de melhoria contínua, né? Ou seja, é essencial dentro desse processo, e as expansões do projeto de LGPD. Por quê? A LGPD pode trazer novos negócios, já tem organizações, né, que já estão transformando a LGPD num diferencial. Vou dar só um exemplo simples. Um dos prestadores de serviços para módulo, esse caso foi até lá para o nosso comitê, ele falou que a LGPD não se aplica a ele. Eu não sei de onde que ele tirou essa conclusão, mas nós já avisamos para ele, cara, se você não estiver adaptado, nós vamos contratar um outro fornecedor. Caso real. Então, essas expansões elas estão cada vez mais ligadas ao negócio. E nós já vimos concorrentes desse fornecedor que eles falam isso, falam, olha, nós já estamos preparados para a LGPD. E com certeza, né, todas as organizações cada vez mais vão contratar serviço de plano de saúde, de academia, de convênio com restaurantes nas imediações, tudo isso de organizações que realmente tratem a LGPD. Por quê? Porque os dados pessoais que estão sob a gestão de uma empresa são responsabilidade dele. Se ele vai compartilhar com alguém, esse alguém precisa estar ligado na LGPD, ou seja, é uma cadeia de confiança. É quase que uma vacina, né? Que você vai tomando e você vai se relacionando com quem está vacinado. Então, até peguei ali, né, uma questão ali, se alguém tem filho ou vai fazer o Enem de alguma maneira, o que é uma circunferência, né? Eu já vou dar uma cola aqui, que a resposta é a C. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas o Alberto falou muito, eu tenho que ser mais rápido. Uma circunferência, é um conjunto de pontos cuja distância até um ponto fixo C é constante. E eu acho que o processo de LGPD 360 graus é mais ou menos isso, tá? Ou seja, você pegar os assuntos e você está, de uma maneira centralizada, você está administrando e entendendo esses assuntos todos, porque acaba que deixar na cabeça não vai acontecer. Bom, esse modelo, obviamente, né, uma circunferência, né, ela tem definições lá na geometria, a circunferência pode ser uma reta e assim por diante, mas, de qualquer maneira, o processo, mesmo sendo, né, circuncêntrico, ele também é linear, ou seja, ele começa com a lei, o que se aplica à minha organização, com as pessoas que vão começar a participar. As pessoas podem ser a equipe do projeto, pode ser a equipe do DPO, pode ser os pontos focais que, de alguma maneira, tratam dentro da organização a LGPD.
podem ser os funcionários, podem ser os terceiros. Aí daí você pega as áreas e você vai fazendo o correlacionamento. É isso que vai gerando, né, o modelo do correlacionamento da LGPD. Então, esse modelo aqui ele vai crescendo linearmente até a implementação. Eu diria o seguinte, até este momento, nós chamamos de projeto, que é o projeto de implementação. Obviamente, né, com a confusão da entrada em vigência da LGPD no Brasil, acabou que o projeto se juntou com o processo. Mas eu diria que até aqui é o projeto e daqui para frente é o processo. Então, por exemplo, muita empresa está começando agora a fazer a adaptação da LGPD e o DPO já está lá, ou seja, então o DPO não vai receber o projeto, ele vai acompanhar o projeto e, na verdade, o projeto vai se misturar com o processo. Então, chega uma hora que tem exatamente esse modelo do cockpit do DPO, para que ele possa monitorar todas essas informações. E daí você vê, né, tem partes relacionadas, ó, parceiros, governo, cliente, fornecedor, todo mundo que você troca dados de alguma maneira, você tem que ter o cadastro desse cara, tem que ter registrado, saber quem é o DPO desse cara. Não é que a lei manda você fazer assim, ou seja, é uma prática que surgiu de forma que você tenha tudo isso organizado. Quais são as atividades que você tem que fazer, quais são as políticas que você tem que implementar, o que você precisa publicar, quais são os recursos que você precisa implementar. O Fernando falou que você tem que ter um recurso para saber que o titular é o titular. Legal, você vai ter uma atividade ali para você poder fazer isso. Então eu preciso lá ter o registro dos responsáveis das crianças que estão na minha base. Pô, legal, precisa ter sim. Pô, precisa, mas eu não tenho isso no sistema, então vamos alterar o sistema. Tudo isso são atividades que vão surgindo. Esse modelo, né, ele passa a ter uma visão de 360 graus. As equipes multidisciplinares, né, eu diria até o seguinte, que existe uma equipe, que é a equipe lá, meio que está hoje, antes era a equipe do projeto, agora é uma parte ali, uma forma entre a equipe do projeto e a equipe do DPO, talvez o DPO já pegue o projeto para ele fazer, mas de qualquer maneira, essa equipe, né, ela tem uma equipe em volta que são os pontos focais, os responsáveis por sistemas. Normalmente nós colocamos 2 responsáveis por sistema, um responsável usuário, um usuário técnico. Tem os responsáveis pelas áreas, né? Nós chamamos de responsáveis de ponto focal, os responsáveis pelas atividades de implementação. Então, é muita gente, é uma equipe multidisciplinar, tem áreas que são críticas, call center, RH, as áreas de controle, né? A segunda e terceira linha de defesa, a parte de logística, a parte de sistemas, de segurança da informação. Então, são várias pessoas que entram nesse processo e criar um modelo, né, circuncêntrico, ele é interessante, que facilita até a comunicação. E esse modelo, né, existe uma figura, né, de modelos matemáticos chamada grafo. Isso aí evoluiu bastante. Vou fazer a conta aqui, há quase 30 anos atrás, não, mais de 30, quase 40 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu aprendi o grafo, só que na época não existia nem interface gráfica, você fazia grafo na mão, era uma tabelinha, usava régua para fazer e tudo mais. Hoje esses sistemas já fazem cálculos, tem algoritmos, a base, né, do aprendizado de máquina são grafos, e aqui é um grafo da LGPD, ó. Em azul estão as áreas, em verde estão os sistemas e as bases de dados, né, o suporte de dados, em vermelho estão as organizações que você se relaciona, lá, ó, 99, EasyTax, a Fazenda Federal, o fornecedor de telefonia, o fornecedor do ERP, e em amarelo estão os assuntos da lei. A lei tem 477 linhas. Se você for fazer correlacionamento com 477 itens, não vai ser muito útil, então nós organizamos. Ó, anonimização, quem está ligado com a anonimização? Esse é um modelo que nós chamamos também 360 graus. Foi até curioso, nós fizemos uma apresentação, quando nós mostramos esse gráfico, uma pessoa falou, agora que eu entendi o que é LGPD. Eu falei, nos 10 slides anteriores você não entendeu agora. Mas, de qualquer maneira, às vezes as pessoas olham um desenho desse, né, nós temos fornecido para os nossos clientes, e eles se espantam. Eu falo, cara, esse é o seu problema, tá? Não tem gordura, não tem pegadinha. Esse aí é o seu desafio desses correlacionamentos. Esse sistema é usado por essas pessoas, essa área relacionada se relaciona com essas áreas, ele é fornecedor de determinado sistema. Então, você tem aqui realmente esses pontos que são milhares, tá? Uma organização de média para frente vai ter milhares de pontos, milhares de relacionamentos, e nós temos também várias visões para ter isso aí. É o que a gente chama de LGPD 360 graus. E também um ponto que precisa entrar nos 360 graus são as políticas, né? Nós temos aí a curadoria do Dr. Gilberto Martins, que cuida desse modelo, né? E nós lançamos agora exatamente
a construção de políticas automatizadas, ou seja, nós temos uma série de templates, isso aqui é um exemplo de um template, né? Tratamento de dados pessoais pela XYZ é realizado para atendimento das necessidades tal, isso é um documento de template, e nós já fazemos a publicação, ou seja, você vai editando esse template, esse modelo é bem interessante, né? Que você pode até envolver outras pessoas, pegar o ok do jurídico, pegar uma aprovação e assim por diante, e você tem o rastreamento, né? Você tem relatórios, os relatórios são bem bonitos, tá? Você tem relatórios que tem lá cada uma das atividades. Então, eu fiz um exercício aqui, ó, enquanto estava começando aqui a nossa conversa, ó, 10h57, eu peguei um exemplo aqui, tinha pego o exemplo original e tinha feito a alteração. Só que lá no dia 26/10, o POD já tinha escrito alguma coisa aqui. Aí, logo depois, eu coloquei, ó, mandei uma mensagem para a Carol, para o Alberto, para o Dr. Gilberto e para a Isabela. Tudo isso aí é integrado com o Teams, tá? A Isabela, o Dr. Gilberto, o Alberto, a Carol, receberam essas mensagens aqui, eles também receberam no sistema, mas também receberam no Teams. Ou seja, esse modelo de gestão, eu só estou mostrando isso, porque quando você fala quais são os elementos que você vai tratar, o cara de TI vai pensar logo num scanner de rede para identificar os IPs. Nós estamos falando aqui de que você precisa inventariar e precisa tratar elementos bem amplos, tá? Que vão além de ambiente de segurança cibernética e de inventários mais simples, né? E aí tudo isso pode estar integrado com tudo, tá? Nós, por exemplo, temos aqui a LGPD, o PCI, o SIS, a política de proteção de dados, a carta de convivência, ou seja, é um outro template, um termo de consentimento. Então, existem vários conteúdos que você pode abrir e mais. Dentro dessa visão de você gerir de forma centralizada, você vai poder tratar também os documentos, gerir os documentos, gerir a construção dos documentos de forma também automatizada. Eu estou terminando aqui, só um lembrete, tá? Quem quiser pode mandar observações, comentários, perguntas, correções. Às vezes pode ser que a gente tenha falado alguma besteira aqui, às vezes alguém corrige a gente também. Podem mandar, por favor, então, vamos estar à disposição, depois no final vai ter um tempinho para isso. Bom, e também, né, nós temos a questão do cockpit do DPO, é um conceito, nós apresentávamos isso aí como conceito, quase uma brincadeira, porém o negócio ficou sério e nós temos hoje 2 clientes que implementaram algo nessa linha. Por quê? Você pega alguém que tem que trabalhar com 40 milhões, 50 milhões de dados pessoais, todo dia tem novidade. Então, implementar o Privacy by Design, saber as atividades que estão vindo, quais são as requisições, como que é o correlacionamento. Então, tudo isso aí faz realmente com que você tenha a demanda, né, de construir um modelo desse tipo. Então, são formas, né, que a gente enxerga também de ajudar na gestão. E dentro dessa visão 360 graus, com certeza, o cockpit, isso aí funciona numa sala bonitinha, com video wall e tudo mais, mas funciona no teu celular também, tá? As mesmas informações estão lá. Até um cliente nosso fala, cara, mas eu sou pequeno, eu sou startup, como é que eu vou ter isso aí? Eu falei, cara, no teu celular você tem exatamente as mesmas informações. Não tem com essa visualização, mas tem exatamente as mesmas informações. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Estamos à disposição. Eu peço aí para o Alberto e para o Dr. Gilberto aí abrirem os microfones e as câmeras. Eu também vou entrar aqui no meu celular para ficar com uma segunda janela aqui de acompanhamento. Alberto. Obrigado, Fernando. Já que você falou pouco hoje, pode pegar a palavra. Você falou muito também, cara. Você falou ao mesmo tempo que eu. Mas muito bom. Nós temos boas perguntas chegando aqui. Como eu já falei mais aqui, eu vou até deixar para que as respostas sejam feitas aí, talvez, pelo Dr. Gilberto. Tem uma pergunta sobre a IN 117, né, que é exatamente a instrução normativa da Administração Pública Federal, que nomeia, né, na verdade, orienta que a autoridade máxima do órgão da Administração Pública Federal precisa nomear o encarregado, o DPO, o nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E a polêmica é justamente a questão da função, né, o perfil desse profissional, e especificamente fala que ele não deve ser lotado nas unidades de TI, não deve ser de TI, nem gestor responsável de sistema de informação. Essa é uma polêmica interessante. Doutor Gilberto, acho que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão aí da polêmica. Sim, pois é, Alberto. Essa é uma polêmica semelhante, surgiu na Europa, e lá, em vez de dizer que não podia ser alguém de TI, disseram que não podia ser do jurídico de compliance. E essa decisão depois foi mudada quando se entendeu que todo mundo tem alguma cota de conflito de interesse potencial. O jurídico não podia, em tese, porque ia analisar a lei.
Compliance não podia porque ia exigir o cumprimento da lei. Agora, aqui no Brasil, com essa IN, né, 117, se diz não pode ser alguém que esteja na TI ou que seja gestor responsável por algum sistema. Né? Por quê? Porque, em tese, o sistema vai instrumentalizar, né, sistematizar o cumprimento da lei. Então, o que me parece importante é regular internamente a questão do conflito de interesse. Se a pessoa tiver em TI, mas houver controles adequados que evitem um conflito, cada vez quando ela estiver atuando com o chapéu, ela age de uma forma, e com o chapéu ela separa a questão, né? Não haveria razão, em tese, para haver essa discriminação em relação ao pessoal da TI. Então, acho que essa é a base da polêmica. Eu chamaria atenção também, isso vale para a administração federal, não se aplica necessariamente a estadual e municipal, né? Essa é uma outra questão. Outra polêmica ali na 117, na instituição normativa, é a questão dos conhecimentos necessários, né? Ela diz que a pessoa deve ter conhecimentos essenciais, né? E preferencialmente, e aí já começa uma discussão, mas se é essencial, não cabe analisar a preferência. Essencial é essencial, né? Mas preferencialmente, conhecimentos sobre proteção de dados pessoais, análise jurídica, conhecimento de governança, etc., né? Então, será que é necessário? Será que o encarregado não pode ter uma equipe que tenha esses conhecimentos? Então, encontrar alguém que tenha toda essa formação, às vezes não é fácil dentro do órgão, né? Então, da mesma forma como essa instrução normativa 117, ela substitui a anterior, que é a 100, é possível que ela venha a ter algum aprimoramento em seguida, né? Aconteça isso de novo. E ela tem uma ressalva no final, dizendo que o que a NPD decidir vai prevalecer sobre essa própria instrução, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem uma regra de prevalência sobre esses regulamentos setoriais, como esse que é baixado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta, Fernando, não sei se você quer também complementar, que é relacionada, que é a questão aí que o Augusto pergunta se identifica algum conflito no acúmulo das funções de ouvidoria e de DPO, do encarregado, uma vez que a ouvidoria já trabalha matricialmente, além de ser o canal natural de demandas dos detentores de dados pessoais. Eu tenho visto, por exemplo, você pega ali o Ministério da Infraestrutura, né, praticamente ele padronizou que o DPO é o ouvidor, fazendo até algumas analogias, né, porque o ouvidor ele já tem uma série de recepções de dados, né, ele recebe dados da Lei de Acesso à Informação, que no caso tem aplicação junto ao governo, ele recebe dados dos canais de denúncia, dos programas de integridade, e ele já tem uma estrutura organizada para isso. Então, várias organizações, por exemplo, na Petrobras, o DPO é o ouvidor, na BR é o ouvidor, e a própria declaração, né, do governo, né, ela encaminha, né, a instrução que foi falada do governo, ela encaminha para que seja o ouvidor. Não sei, um de vocês aí está com bastante retorno aí. Então o que eu vejo é o seguinte, pode ouvir conflito de interesse, é mais ou menos o que o doutor Gilberto falou. Pode ouvir o conflito de interesse com qualquer um, né? Quase todo mundo pode ter conflito de interesse. O importante é você realmente colocar na mão realmente alguém que tenha uma estrutura, que consiga fazer um alinhamento. E tem uma outra pergunta também que eu vi aqui da Márcia, né? Que ela falou sobre grupo de trabalho e treinamento contínuo com fornecedores, se existe metodologia, né? É claro que cada organização tem modelos de capacitação e de conscientização. Várias empresas têm as suas universidades corporativas, né, para fazer essa divulgação. Nós, aqui na Moda, estamos usando a nossa universidade corporativa para capacitação e para preparação do nosso time. Não sei, Alberto, não sei se acho que não tem uma metodologia específica com relação a isso, mas todas as metodologias, por elas, passam exatamente a conscientização. O bom é fazer algo que você já pratique, né, para não ter que inventar coisa nova, porque tem que conscientizar com segurança, com proteção de dados, com privacidade, com anticorrupção, com integridade, com equidade de gêneros. Tudo isso são elementos que você precisa conscientizar e, com certeza, as empresas estão aprendendo a implementar, né, e mudar culturas. Só complementando, acho que é um pouco isso, Fernando. A gente até, em termos de experiência, né, da Módulo, a gente brinca na Módulo que esse é o nosso projeto Espeto de Ferro.
casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Então, o que a gente faz, dá consultoria, implementa para os nossos clientes, a gente tem que implementar e funcionar dentro da Módulo. E lá na Módulo nós estamos na nossa experiência do nosso comitê, que era o Comitê de Segurança da Informação, e nós integramos todos os comitês, né, de segurança da informação, o comitê de proteção de dados pessoais, e ele também acaba pegando uma parte do comitê de ética, né, que pega todo o outro lado de compliance. Então, essa é uma visão interessante. Claro que às vezes existem assuntos específicos que são tratados por grupos de trabalho específicos, mas dentro dessa visão, da visão da gestão integrado, isso é algo muito bom, né? Na visão do GRC, Governança, Risco e Compliance, a grande ação é essa, é a ação de integração entre as equipes, entre os processos, entre os sistemas. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nessa linha de que a LGPD é uma ameaça, mas também é uma oportunidade. Eu acho que os modelos, as metodologias, as práticas que as empresas e nós temos organizado para atendimento da LGPD, ela, na verdade, ela pode ser aproveitada, né, em termos de segurança cibernética, em termos de gestão de riscos, em termos de governança, em termos de melhores práticas, para essas outras dimensões, né? Então, assim, não existe uma metodologia bem definida, mas a dica seria ter uma metodologia integrada, né? Acho que seria um pouco por aí. Tem uma outra pergunta também da Márcia, sobre, talvez o doutor Gilberto saiba responder, da questão se já existe, no caso da NPD, estabelecido um canal de comunicação / ouvidoria para os usuários, se já foi estruturado. A pergunta é interessante também da Márcia, muito boa. A própria IN 117, que a gente estava mencionando há pouco, ela diz no artigo 2º que o canal de contato com os usuários é o canal do encarregado do DPO, ele tem que estar no website do órgão, né? E só lembrando que essa norma, ela vale apenas para a administração pública, não é para o setor privado, e dentro da administração pública apenas para a esfera federal, mas de qualquer forma ela reafirma, né, que o canal em tese, o canal principal, normal, natural, é do encarregado. Ele é o embaixador, coordenador, ponto focal para a comunicação externa. Alberto, até só uma questão da pergunta da metodologia, né, do treinamento e conscientização. Eu vejo que é possível criar um modelo por camadas, né? Eu estava até conversando ontem com um cliente que ele pensava, vamos fazer a capacitação, área de RH, vamos fazer depois as outras áreas. Nós sugerimos que fosse um modelo mais hierárquico matricial, né? Que você pegasse primeiro todo mundo, explica para todo mundo o que é, sem precisar aprofundar muito. Quando você tiver a sua política, você faz a sua reunião de conscientização, mas você selecionar quais são os públicos, né? E até os próprios fornecedores. Então, é um desafio realmente de comunicação. Como grandes empresas hoje, né, elas têm um programa de capacitação, de qualificação e de preparação de fornecedores, que envolve tudo isso, tá? Anticorrupção, cada vez mais é comum, né, uma empresa ser cancelada por causa de algum tipo de problema. E obviamente, que o contratante não tem interesse que as suas empresas cometam um ou outro deslize. Então, elas têm procurado também fazer esse tipo de capacitação. Então, entender o processo, inventariar o modelo, criar canais de comunicação, eu acho que é uma coisa bastante interessante de se implementar. Bom, pessoal, acho que já passamos um pouquinho, só alguns minutos do nosso tempo. A gente costuma sempre tentar ficar dentro da nossa previsão. Falamos sobre tendências, né? Então, assim, uma grande tendência que a gente já vê daqui é que tem muito assunto para que a gente possa repetir as nossas lives semanais esse ano de 2021 aí com intensidade, né? Muita coisa ainda por conversar, muita coisa por definir. Vou pedir então para o doutor Gilberto e o Fernando suas considerações e agradecimentos finais aí. Eu agradeço a oportunidade, desejo um ano muito feliz a todos e estamos aí apostos aí para ajudar no que for possível. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Nós vamos mantê-los atualizados com relação aos nossos encontros. Nós agora temos, né, no nosso site a lista de todas as lives que nós fizemos, tem diversos assuntos, né? Nós já falamos sobre inteligência artificial, já falamos sobre a implementação da lei, automatização. Se alguém quiser mais informações, esse QR Code, esse Bitly vai ficar um tempinho mais na tela, né? Eu vou pedir para a Isabela também colocar aí no chat. Agradecemos a presença de vocês. Se tiverem sugestões, podem nos passar, tá? Nós estamos abertos e estamos à disposição para novos eventos. Então, uma boa tarde para todo mundo, que todos tenham um bom ano, uma boa semana. Saúde para todos. Até logo.
Até logo, pessoal. Grande abraço aí. Feliz 2021.